Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Antes de ir para a palavra, eu quero dizer a vocês, se vocês têm a arte aí do livro do pastor Diego. O pastor Diego esteve aqui nesta manhã lançando o seu primeiro livro. Foi uma manhã maravilhosa. Quem esteve aqui, foi algo muito bom. E o pastor Diego, da nossa Vale de Pains, esteve lançando aqui o seu livro, A Sabedoria do Silêncio. Abandone a blasfêmia, a crítica e a murmuração. Pratique a sabedoria do silêncio. Esse livro você pode estar adquirindo ali na nossa livraria, tá bom? Para você que não teve a oportunidade de estar aqui de manhã, você pode passar ali no final do culto e estar adquirindo o livro do pastor Diego. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E não somente você, mas use este livro também, irmãos, como uma oportunidade de você abençoar a vida de alguém. Então olha para esse irmão que está do seu lado aí, e meio que de máscara, de longe, fala assim: eu quero ser abençoado por você nessa noite. Olha aí. Amém? Glória a Deus. E aí tá o aviso aí. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a vida humana, a vida cristã, é como uma montanha russa. A vida cristã, ela é cheia de altos e baixos. E é natural que nessa plateia, nesse auditório e até mesmo em casa, nós vamos encontrar pessoas em diversas fases da vida, em diversas estações. É a coisa mais natural que existe. E a questão é que viver cada um a sua estação significa também que existem momentos que está tudo bem, mas também existem momentos que vêm as tempestades, que vêm os vendavais, que vêm os tempos difíceis. É natural em nossas vidas que isso aconteça. E diante disso, é também muito natural que eu e você comecemos a fazer algumas perguntas, ou até mesmo essas situações nos fazem algumas perguntas. E que perguntas são essas? E aí? Cadê Jesus? Cadê Deus na sua vida? Aonde está Deus? É bem provável que as pessoas olham para você e dizem: mas cadê o seu Deus? Cadê a sua estrutura de fé? Por que este mal está te acontecendo? Por que essa tempestade com você? Cadê Jesus na sua vida? E essas perguntas, esses questionamentos vêm sobre os filhos e filhas de Deus com o objetivo de desanimá-los, de fazer com que eles desistam de prosseguir na caminhada, no propósito. E mediante isso, nós olhamos para esta passagem de Marcos 4,
Marcos fala desse momento, mas Mateus e Lucas também falam dele. E a situação aqui é que Jesus, com o seu ministério, ele está ajudando muitas pessoas, curando muitas pessoas, libertando tantas outras. E os seus discípulos, a sua comitiva juntamente com ele, tem feito um trabalho muito árduo, um trabalho exaustivo. Eles estão cansados. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que eles estavam na margem de Cafarnaum. E agora Jesus diz aos seus discípulos para atravessarem para o outro lado do rio, ou melhor, do lago, o lago conhecido como Mar da Galileia. E então eles despedem a multidão, isso já era tarde, e todos cansados entram no barco. Não apenas aquele barquinho de Jesus, mas haviam outros barcos que seguiam naquela comitiva. E então, no meio do Mar da Galileia, daquele lago, de repente vem uma tempestade. Uma tempestade acontece justamente quando eles estão no meio da travessia. E talvez você pergunte: pastor, como assim dentro de um lago pode acontecer uma tempestade? Vou te explicar. Tempestades no Mar da Galileia são naturais, são normais e são cotidianas até os dias de hoje. Por quê? Porque o Mar da Galileia ele fica abaixo do nível do Mediterrâneo. Isso faz com que os ventos que vêm das montanhas desçam com muita violência. Chegando no lago, causa então os vendavais, causa então as tempestades de vento. E era justamente isso que estava acontecendo naquela noite. Uma noite comum, uma noite qualquer, mas que foram surpreendidos por uma tempestade. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que tempestades, elas são inevitáveis. Ou você já vivenciou uma tempestade, ou você vai vivenciar uma na sua vida. Tempestades são naturais, vendavais são naturais na vida daqueles que estão seguindo um propósito. Vendavais, obstáculos são naturais na vida daqueles que estão perseguindo um propósito. Na vida de quem está com o coração para atravessar para o outro lado da margem, e atravessar para o outro lado significa estar vivendo um propósito. Na vida de todo aquele que decide atravessar o lago, sempre encontrará com uma tempestade. Por que, Samuel? Porque do outro lado, e eu vou te explicar o contexto, do outro lado do Mar da Galileia, Jesus estava indo para as terras de Gadara. E ali, no outro dia, Jesus encontraria com o endemoniado gadareno. Todos já ouviram a história do gadareno. E esse momento aqui precede o encontro dele com Jesus. Jesus, ao atravessar, os discípulos, ao atravessarem o Mar da Galileia, dariam de frente com o endemoniado gadareno, e aquele homem teria a oportunidade de ter a sua vida transformada. É por isso que do outro lado do lago havia o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: andar no propósito de Deus, caminhar no propósito de Deus, significa sarar a dor daqueles que estão sofrendo. Andar no propósito de Deus significa sarar, libertar aqueles que estão cativos. E eu quero te dizer uma coisa: se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, é porque Deus tem te chamado para ser um libertador. Deus tem te chamado para ser aquele que vai levar cura aos que estão enfermos, levar salvação aos que estão perdidos. Eu posso ouvir um amém? Você foi gerado por Deus para ser alguém de propósito, para viver no propósito. E agora, queridos, no meio daquela tempestade, o grande questionamento é, para mim e para a sua vida: se tempestades são naturais, por que aquela então era diferente, pastor?
Aquela tempestade era diferente, por quê? Porque Satanás, o inimigo da nossa alma, resolveu entrar naquela situação. Satanás entrou naquela situação. E eu vou te explicar isso para frente. Mas eu quero te falar sobre esse aspecto da tempestade. Queridos, o inimigo, ele gosta de pegar situações que são naturais em nossa vida. Assim como essa tempestade era natural no mar da Galileia, o inimigo gosta de pegar as tempestades que são naturais na sua e na minha vida e transformá-las em obstáculos, a fim de que eu e você não cheguemos do outro lado. E aqui eu faço uma pergunta para reflexão: quantos de nós parou no meio do mar? Quantos de nós a tempestade conseguiu naufragar o barco? Quantos de nós desistiu no meio do processo? Quantos de nós chutamos o balde? E por que chutamos o balde? Porque num evento totalmente cotidiano, natural, o inimigo conseguiu entrar, o inimigo achou uma brecha e conseguiu agir. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Conflitos no casamento. Para que coisa mais natural do que conflitos no casamento? Conflitos no casamento é a base para construirmos uma família sólida. Todo casal que está realmente vivendo a sua plenitude vão ter atritos, porque é um melhorando o outro. Os irmãos mais velhos e casados podem concordar comigo? Casamento que é saudável vai ter conflito, porque a cada dia estão melhorando. Mas o que o inimigo da nossa alma faz? Ele pega um evento desse que é totalmente natural, cotidiano, e transforma ele em um obstáculo para nós desistirmos no meio do processo, para nós pararmos no meio do processo. E aí, queridos, por nós não entendermos, a gente começa a criticar o cônjuge, dizer essa mulher não presta, esse homem não presta. Nós começamos a colocar a nossa guerra, a nossa luta com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E pasme, o inimigo, ele tem essa capacidade, e ele tem essa expertise de pegar situações cotidianas e usá-las. Para que isso, pastor? Porque situações cotidianas, nós nunca achamos que pode ter algo sobrenatural nelas, porque sempre aconteceu. Os discípulos que estavam ali, no meio deles haviam pescadores experientes, pescadores que sabiam o que estavam fazendo. Mas naquele momento, irmãos, naquele momento específico, eles não conseguem lidar com a tempestade. E por que não conseguem lidar? Porque estão tentando contrapor de maneira natural a algo que era espiritual. Quantas vezes na nossa vida a gente está lutando com armas naturais porque nós nos achamos bons? Sabe, querido, e se tem uma coisa que 2022 não vai aceitar de você, é que você seja ingênuo. Sabe, o próximo ciclo da sua vida, sabe o que ele não vai aceitar de você? Que você seja simples demais. E o que é ser simples demais? Ser ingênuo. É olhar para as situações cotidianas da sua vida e vê-las apenas de um ponto de vista. Os discípulos olharam para aquela tempestade e a enxergaram apenas como um evento a mais, apenas como uma situação a mais. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ei, o próximo ciclo da sua vida, deixa eu te falar, Deus está te chamando não apenas para ser simples como a pomba, mas Deus está te chamando para ser prudente como a serpente. Deus está te chamando para olhar com os olhos dele, para ver com a visão dele. Deus está te chamando para se levantar na força e no poder dele e no discernimento dele. Aqueles homens se desesperam, aqueles homens começam a se sentir fracassados. Por quê? Porque estão agindo com armas naturais, quando deveriam estar com armas espirituais, armas que de fato iriam destruir aquela tempestade. E aqui, queridos, eu aprendo algo sobre tempestade. Se de um lado o inimigo usa como obstáculo, de outro
quando eu encontro tempestades, eu sei que eu estou no caminho certo. Quando eu encontro tempestades, eu sei que estou no caminho certo. Fala assim: quando eu encontrar minha tempestade, eu vou saber que estou no caminho certo. A tempestade é um indicador de que você está caminhando para outra margem do rio. A tempestade é um indicador de que, se ela está se opondo a você, é porque existe coisas maiores do outro lado. Ei, tá difícil, aguente mais um pouco, porque do outro lado, algo da parte de Deus de maneira maravilhosa alcançará você. Algo da parte de Deus te encontrará. E sabe, queridos, tratando-se da suficiência de Cristo em nossas vidas, tratando-se da plenitude de Deus em nossas vidas, vem o segundo ponto. E qual é o segundo ponto? Aqueles homens estão desesperados, e de repente algo acontece no meio de uma tempestade. Veja só, Jesus está dormindo. Marcos vai dizer que ele estava sentado na polpa do barco, sobre um travesseiro. O vento jogava água para todo lado, mas Jesus estava lá dormindo. Na hora que aqueles homens não conseguem mais lidar com a situação, e que eles vão até Jesus, o que acontece? Jesus está dormindo. Agora deixa eu te falar uma coisa: o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Jesus está dormindo não significa que Ele não está presente. Jesus estava ali, mas estava em silêncio. Queridos, e essa é uma maneira muito didática de Deus. Às vezes Deus, Ele se cala diante de você. Às vezes Deus está em silêncio e talvez você diz: Deus se esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Não é isso. O silêncio de Deus significa que, preste atenção nisso, meu amado, o silêncio de Deus significa que Ele está te dando a oportunidade de definir o seu futuro. Vou repetir mais uma vez: o silêncio de Deus é Ele te dando uma oportunidade para definir o seu futuro. Sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro de decisão, tomada de decisão. E eu quero te falar uma coisa: às vezes nós somos muito mimizentos. A gente coloca a culpa em todos. Nós dizemos assim: é por causa do político, é por causa disso, é por causa daquilo. Nós sempre estamos procurando alguém para culpar. Mas a verdade é que sobre decisões, queridos, preste atenção sobre isso. As outras pessoas podem decidir 99% das suas escolhas, e você tem apenas 1%. Deixa eu te falar algo nessa noite: esse 1% tem poder majoritário de decidir o seu futuro. 1% de escolha sua é o suficiente para o seu destino ser transformado. 1% na sua mão é o que é necessário para que a sua vida ganhe um novo rumo. Vou te dar exemplo. O pai e a mãe pega a criança, coloca na melhor escola, paga o colégio, faz de tudo, acorda 6:30 da manhã, leva para a escola, faz isso, faz aquilo, mas o menino tem 1% de chance, e ele decide: eu não quero estudar. Quem já viu essa história? O pai vai lá, pagou, fez, correu atrás, mas o filho não quis. Pronto, 1% venceu 99%. E assim como a criança que não quer estudar, é eu e você diante de Deus, pequeninos que somos. Deus pode ter 99% das escolhas sobre nossas vidas, mas o 1% Ele deixa para mim, para você, e fala assim: decide, escolha o que você quer. Jesus está calado, está dormindo. Talvez você olhe para essa realidade e diz assim: está normal. Não estava normal coisa nenhuma, irmãos.
Jesus estava dormindo porque ele queria. Alguns dizem que ele estava cansado. Realmente estava cansado, exausto. Mas ele apaga para deixar que aqueles homens pudessem escolher. E aqui está um ponto. Quando Deus coloca em nossas mãos a possibilidade de escolher, o que eles fizeram? Eles correram para acordar Jesus. Esse correr para Jesus deles, entenda, não foi a fé. Esse correr para Jesus foi o desespero. Esse correr para Jesus não é porque eles confiavam piamente em Jesus, não. Mas eles correram para Jesus porque eles estavam desesperados. Lei da sobrevivência. Tem mais um no barco e esse um está dormindo. Vem cá ajudar nós, o barco está cheio de água. Está entendendo? Aqueles homens tiveram em suas mãos o poder de levantar as mãos e repreender aquela tempestade. Mas o que eles fizeram? Eles correram atrás de Jesus, de maneira natural, procurando alguém para tentar ajudá-los. E sobre tomada de decisão, isso é poderoso na nossa vida, irmãos, entenda isso. Ei, as suas decisões, você está tomando suas decisões baseado em quê? No que você está baseado? Muitos estão baseados porque precisam ganhar dinheiro. Outros estão baseados simplesmente na arrogância. Outros na prepotência. Outros apenas tentando sobreviver. Mas existe uma outra opção. Aqueles que tomam decisões baseados na sua fé. Tomar decisões baseados na fé. Daniel foi um homem, um servo de Deus, que viveu praticamente toda a sua vida na Babilônia. E lá um dia decidiram por Daniel. Pressionaram o rei para baixar um decreto. E esse decreto era: ninguém durante 30 dias pode orar nesta nação. Durante 30 dias decidiram algo a respeito da vida de Daniel. Você não pode orar. Decidiram, decretaram. E talvez você olhe e diz: Daniel tinha apenas uma oportunidade, apenas uma decisão. O quê? Obedecer. Mas o que Daniel fez? Ele encontrou outra possibilidade. E Daniel orou. Daniel orou. Quando todos disseram que não era para orar, Daniel orou. O que estão dizendo para você? O que estão decretando sobre a sua vida? Eu tenho certeza que ano de 2021 você viveu apenas debaixo de muitos decretos de outros. Talvez tomadas de decisão que você poderia tomar, outros tomaram por você. O cansaço talvez decretou: você não vai à igreja. A fadiga talvez decretou sobre você: você não vai orar, você não vai ler Bíblia. O desânimo talvez decretou sobre você. Quantas coisas decretaram sobre a sua vida? Quantas pessoas decidiram por você? Daniel tem um monte de gente decretando acerca dele, mas ele vai contra tudo isso. E o que é que move Daniel? A fé. O que move a decisão de Daniel é a fé. O que esses homens não tiveram, irmãos? Esses homens estavam junto com o próprio Jesus Cristo, mas eles não conseguiram ter uma atitude de fé. E eu quero te falar uma coisa: há 2000 anos o nosso Senhor, Ele disse para todos nós: eis que estarei convosco todos os dias. Então eu quero te dizer uma coisa para você aí em cima, para você em casa: Jesus está com você. Ei! Você não está diferente daqueles discípulos que estavam dentro do barquinho lá no mar da Galileia, não. Jesus também está com você.
E essa realidade traz paz ao coração. Porque essa realidade, irmãos, faz com que eu e você saiamos da zona de sobrevivência. Que a gente saia da zona, eu tenho que escolher, porque senão vai faltar dinheiro, eu tenho que fazer isso, porque senão vai acontecer aquilo. Não, não. Eu tenho que escolher baseado na minha fé. Eu tenho que decidir baseado no meu Senhor. Ei, pastor, quando Deus se cala, o que eu tenho que fazer? Pastor, quando Deus se cala, o que eu tenho que fazer? Deus se calou porque Ele está te dando a oportunidade de abrir a sua boca. Ei, Jesus estava dormindo, não é porque Ele era displicente. Jesus estava dormindo, não é porque Ele não se importava com a dor do outro. Jesus estava dormindo porque Ele deu a oportunidade deles ativarem a fé deles. Ei, está em silêncio na sua vida, meu irmão? Comece a falar. Comece a falar. Sabe essa tempestade que está se levantando? Ei, Deus está em silêncio. Deus parou de falar. Não, Ele está com você, mas Ele está te dando a oportunidade. Então abra a sua boca, levante as suas mãos e fala assim: ei, vento, para, vento. Ei, tempestade, se acalme. Ei, exerça a sua fé. E exercer a fé é decidir o nosso futuro. Pessoas amedrontadas não decidem através da fé. Por isso a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que ter medo? Por que ter insegurança? Se o amor dele em você te faz sentir seguro. Eu quero contar uma experiência para vocês. E é para que seja didático na vida de vocês. Eu estava num desses momentos que eu estou falando para os irmãos aqui. Eu e a minha esposa num tempo de tempestades. E nós fazemos algumas obras fora da cidade. E vamos para Betânia, que é uma comunidade. Vamos para Iguatama. Saímos bastante fora da cidade. E o que acontece é que nós não temos veículo próprio. Então nós acabamos sendo abençoados por alguns irmãos, irmãs, familiares que nos emprestam os carros e a gente vai fazer a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, né? É muito bom. E aí, a gente estava numa das fases, irmãos, que pegava o carro estragava. Acontecia, o cachorro entrava na frente do carro, arrebentava o carro. Estava naquelas fases, a tempestade. E teve um dia que a gente foi no aniversário. Aí quando a gente saiu do aniversário, gente, a gente foi lá fazer uma oração pelo aniversariante. Ao sairmos de lá, a gente chega e depara com o carro. Bateram no carro, fugiram do local. Procuramos, não achamos ninguém. Cadê o povo? Sumiu todo mundo. Gente, entramos dentro do carro. Olhei para ela, ela olhou para mim. E homens, irmãos valorosos, dizem que homem chorar é sinal de fraqueza. Mas naquela noite eu chorei. Confesso para vocês. Gente, sabe aquele momento que você não sabe o que fazer? Já chegou assim na sua vida? Eu estava diante daquela situação. E sabe o que a gente fez? Nós choramos. E aí vem aquela sensação de querer parar com tudo. Sabe aquela sensação que você está se esforçando para fazer algo? E de repente você fala assim: não, vou meter o pé no balde, vou parar. Para que isso? Para que passar por isso? Os sentimentos, os inimigos da nossa mente. E eu lembro que naquele momento de choro, naquele momento de desespero, porque a grana estava pouca e tinha que arrumar o carro, porque não era nosso. O Espírito Santo veio sobre nós. E aquele desespero que a gente estava tendo, de repente, deu lugar à paz. Sabe, a tempestade ela vem até nós e ela nos testa nesses níveis. E talvez você esteja à beira de desistir, de querer parar.
Eu só estou aqui para te dizer nessa noite, talvez seja isso que o Senhor me chamou para dizer a você. Ei, caminhe mais um pouco, porque eu vou gerar paz no seu coração. Eu vou gerar paz. E eu lembro que nós saímos dali naquele ambiente de tristeza, e de repente o Senhor trouxe a paz dele e nos trouxe alegria novamente. E aqui estamos. E eu vou te falar uma coisa: quantas vidas, quantas pessoas de lá para cá tiveram a oportunidade de serem abençoadas através da nossa obra, através do nosso trabalho. Ei, se você está no propósito, dificuldades vão aparecer, dificuldades, tempestades. É algo que está indicando que você está no caminho certo. É só isso. Então permaneça. Permaneça. Deus se calou, pastor. É hora de você abrir a sua boca. É hora de você arregaçar as mangas e dizer: na força do Senhor eu irei me levantar. Deus se calou, não estou ouvindo a voz de Deus. Espera aí, é Deus me dando uma oportunidade de agir por fé. Deus se calou, mandaram um decreto, não é ninguém para orar agora, é agora que eu vou orar. Mandaram um decreto, mudaram as estruturas, o certo está virando errado, o errado está virando certo. O que é que eu devo fazer, pastor? Permaneça no propósito. Ei, querido, para Daniel foi gerada uma cova com leões. Me vem à mente aqui agora, para João Batista foi gerada uma bandeja com a sua cabeça. Para Jesus Cristo foi gerado um madeiro, uma cruz para ser pendurado. Mas nenhum destes foram sucumbidos pelo medo. Nenhum destes foram sucumbidos pela vergonha, pela infâmia, pela incerteza. Pelo contrário, eles se levantaram e viveram num propósito. Meu amado, eu não sei o que te espera, eu não sei o que te espera, mas a fé estará com você. Ei, a fé estará, a fé será a ferramenta de Deus na sua vida. 2022 será o ano do atualizar, porque a fé será a sua ferramenta principal. Ah, pastor, com que eu vou agir? Eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidades. Deixa eu te falar uma coisa: a fé será a sua ferramenta principal. E o resto, pastor, calma, calma. Ele está no controle. Ele vai direcionar. Como que ele direciona, pastor? Assim, ó. Acordaram Jesus, acordaram Cristo. E diz Marcos que ele levanta. E o que ele faz? Ele repreende aquela tempestade. Eu vou ler novamente para que você entenda. Ele diz assim, ó: e despertando ele, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Agora entenda isso, irmãos. Quando Jesus fala aqui: acalma-te, emudece, eu quero voltar com você um pouquinho atrás em Marcos capítulo 1. E ele estava em Cafarnaum, na cidade. E apareceu alguém que estava possesso por um espírito maligno. E sabe qual foi a palavra que Jesus usou para expulsar aquele demônio? Justamente essas palavras aqui, ó: emudece, cala-te. Ei, Jesus, ao observar aquela tempestade, ele poderia ter pego um balde, ele poderia ter começado a jogar as coisas que estavam no barco fora, para esvaziar o barco.
Ele poderia ter pego um remo, ele poderia perguntado o que fazer, ele poderia ter procurado algum dos caminhos naturais que alguém faria naquela situação. Mas o que Jesus fez? Quando ele acordou, ele levantou e repreendeu o vento e o mar. Por quê, pastor? Por que Jesus repreendeu o vento e o mar? Porque ele sabia quem estava por detrás. Ele sabia contra quem ele estava lutando. Lembra que eu falei com vocês? Em Gadara, do outro lado da margem, um homem, diz a Bíblia, possesso por legiões de demônios. Esse homem, ele não podia conviver com pessoas. Diz a Bíblia que nenhuma algema era capaz de detê-lo, tão possesso que ele estava. E esse homem no outro dia teria um encontro com Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu percebo Cristo percebendo quem é que está por detrás da tempestade. Eu vou refrescar sua cabeça. Lembra que eu falei no início que as tempestades eram naturais naquela região? Não tinha nada diferente. Mas nessa tempestade específica, Satanás estava por detrás, agindo. Mas o nosso Deus, conhecedor, sabedor de todas as coisas, Ele consegue se antepor. Ele consegue lutar com armas espirituais sobre aquilo que é espiritual. Talvez todo mundo esperasse que Jesus fosse pegar mais um balde para tirar água do barco. Mas Jesus se levanta e usa o sobrenatural para combater o que era aparentemente natural. Não, estou sentindo uma dor de cabeça. É algo extremamente natural. O que é que está por detrás? Qual é a causa? Não, eu e minha esposa brigamos sempre. O que é que está por detrás? Rapaz, estou passando por uma crise financeira. Isso sempre acontece. O que é que está por detrás? Tudo que eu começo, não consigo terminar. Sempre algo dá errado. O que é que está por detrás? Ei, você já conseguiu discernir contra quem você está lutando? Pessoas inteligentes procuram utilizar suas habilidades, suas capacidades. Pessoas sábias, antes de usar suas habilidades, param para olhar e refletir sobre contra quem eles estão lutando. Os grandes estrategistas nunca vão para uma batalha de qualquer jeito. Os grandes estrategistas, os grandes vencedores, sempre avaliarão os seus oponentes. Vou te dar um exemplo. Durante 40 dias e 40 noites, Golias desafiou um exército inteiro. Durante 40 dias e 40 noites, um exército inteiro não foi capaz de lutar contra um homem. E o porquê? Porque todos avaliavam a circunstância natural. E cada um pensava consigo mesmo: se eu lutar contra esse cara, eu vou perder. Então ninguém vai. Porque o fator que está decidindo isso aqui é o medo. O fator que está decidindo essa tomada de decisão é a dúvida. É a incerteza. É a escuridão. Quantas pessoas vai tomar decisão e fazem perdão da palavra, muitas burradas? Por quê? Porque é burro? Não. Porque apenas escolhe no escuro. Mas aí chega um jovem, um menino. E esse menino consegue fazer uma leitura da situação. E qual é a frase que ele diz, irmãos? Você vem contra mim com escudos e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem lutar contra mim de forma natural, eu vou contra você de maneira sobrenatural.
Porque essa luta não se dá aqui na terra, mas essa luta se dá entre vocês estarem lutando contra Deus. Quanta gente está perdendo a guerra porque está lutando de maneira natural. Quanta gente está perdendo feio porque está tentando ir com a espada, com a lança. E Deus está dizendo nessa noite: ei, você quer vencer em 2022? Você quer fazer suas tempestades serem caladas? Deixa eu te falar uma coisa: olhe a sua volta, contra quem você está lutando. E como que eu faço isso, pastor? Jesus é suficiente. A palavra dele vai dizer que a palavra dele é luz para o nosso caminho, e que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Só toma decisão no escuro quem ainda não entendeu essa verdade. Só toma decisão a partir do medo, da insegurança, quem não conhece o Deus que ele serve. É isso mesmo. Você está tomando decisão errada, baseada no seu medo, é porque você não conhece o Deus que você serve, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eles tentaram fazer com Jesus? Diminuir Jesus, a capacidade de raciocínio deles. Quantas vezes você pega Deus e reduz Deus à sua capacidade de resolver situações? Ei, Deus não está preso dentro dessa caixa sua aí não, meu irmão. Você acha que Deus é esse serzinho todo limitado que você criou a partir da sua consciência? O Jesus que é o seu Senhor é aquele que se levanta e não pega um balde para tirar a água do barco, não. Mas ele se levanta e diz: calma-te mar, acalma-te vento. O Jesus que é o seu Senhor, ele age pela força do seu poder, e o poder de Deus é ilimitado. Pastor, a tempestade é muito grande, mas Deus é infinitamente maior. Pastor, a situação está me sufocando, então olhe para Deus, e como autor e consumador da sua fé, diga a Ele, como o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Para de olhar para essa tempestade, meu irmão. Pastor, você está diminuindo a minha tempestade. Não, é você que está diminuindo Deus. Pastor, o senhor não sabe o tamanho do problema que eu estou passando. Ei, é você que não sabe o tamanho do Deus que você serve. Se você tiver noção do tamanho do Deus que você serve, meu amado, apenas uma noção, você se lançará a Ele em confiança. Pessoas fracas olham para Deus e não conseguem ver o poder dele. Pessoas fortes olham para Deus e se rendem ao seu poder. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo, então eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor consegue. O Senhor consegue. Jesus levanta e acalma tudo, porque ele sabia que havia um espírito por detrás de tudo aquilo. Samuel, você está querendo dizer que tudo na vida então é demônio, é Satanás? Não, não. Mas eu estou querendo dizer para você nessa noite que essa é uma realidade. E se você ficar tentando lutar com apenas armas naturais, você vai sempre perder. Porque talvez do outro lado da margem, meu irmão, entenda isso, isso aqui é poderoso. Porque do outro lado da margem, talvez você não vai encontrar só apenas alguém que está precisando de um emprego, só apenas alguém que está precisando de um dinheiro para pagar a conta de energia, ou apenas alguém que está precisando de um conselhozinho no casamento. Não. Talvez do outro lado da margem você vai encontrar alguém que está sendo oprimido pelo inimigo. Do outro lado da margem, talvez você vai encontrar alguém, que está precisando não apenas de uma conversa, mas está precisando do poder de Deus. Querido, e eu quero te falar, viver nessa terra, sendo um
cristão, uma cristã, sem o poder de Deus, é kamikaze, é autoextermínio. Porque o poder de Deus é que nos levará a viver e a experimentar o seu sobrenatural. Jesus levanta e acalma tudo, e há grande bonança. E então diz a Bíblia que aqueles discípulos olharam um para os outros e falaram assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o fruto, irmãos. Esse é o fruto da fé em Jesus. Esse é o fruto da fé em Jesus. Saber que no final, ao olharem para a sua realidade, ao olharem para a sua história, dirão: que Deus é esse que essa pessoa serve. O final do processo é esse. Quem é esse Deus? E eu te digo quem é esse Deus. Esse Deus é aquele que, quando você fez um compromisso com Ele, Ele fez um compromisso com você. Esse Deus é aquele que não olhou para os seus defeitos, não olhou para as suas dificuldades, apenas disse: eu vou morrer por Ele. Minha irmã, Ele não olhou para as suas dificuldades, mas Ele disse assim: eu vou morrer por ela. Ele não olhou para as suas inseguranças, para os seus medos, mas Ele apenas olhou para você e disse: eu vou até Ele, eu vou até ela, e vou gerar salvação, vou gerar transformação, vou gerar cuidado, proteção. Esse é o seu Deus. É o Deus que, por mais que esteja em silêncio, diz a Bíblia que Ele nunca dorme. Pastor, mas Jesus estava dormindo. Silêncio. Pastor, mas Jesus esqueceu de mim, porque já tem quase um ano que eu estou nesse problema. Silêncio. Por que você não age? Por que você não opera no poder de Deus? Porque, pastor, às vezes me falta fé. Foi a pergunta que Jesus fez para eles: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? E eu quero acalmar o seu coração nessa noite, finalizando. Ei, a fé é como um grãozinho de mostarda, disse Jesus. Está pequenininha? Tá, mas ela está aí. E ela pode crescer, ela pode germinar. Ei, irmão, age pela fé. Ei, querido, manifesta a fé. Esse é um novo tempo, é um novo processo, é uma nova fase na sua vida. Age por fé. Pastor, vou entrar 2022 sem saber muito bem o que eu vou encontrar lá. Age por fé. Pastor, estão tentando quebrar os meus princípios e valores. Ei, age por fé, e Ele vai te sustentar, meu irmão. Assim como Ele sustentou Daniel na cova de leões, assim como Ele glorificou a vida de João Batista, e assim como Ele deu a Cristo Jesus o nome que está sobre todo nome, Ele também fará sobre a sua vida. Por isso confie nele, acredite nele, acredite que o guarda de Israel não está dormindo. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve apenas crer. Creia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Duvide de você. É isso mesmo. Duvide de você. Duvide das pessoas que estão à sua volta. Duvide das coisas, das situações. Deixa eu te falar algo. Não duvide de Jesus.